Olá pessoal, voltamos aqui nesse segundo bloco com uma entrevista fantástica com uma pessoa fantástica. O professor Hércules vai falar um pouquinho aqui do que aconteceu, como é que foi a situação, logo depois do dia 1º de dezembro em que ele foi internado com uma hepatite medicamentosa fulminante. O que aconteceu, como isso se transformou de uma situação em que ele quase nos deixou, a gente puxou ele de volta, viu gente? Muita gente fazendo isso, nas preces para Deus, para Nossa Senhora, para aqueles que têm a fé, ou até aqueles que não têm a fé, entraram na corrente para fazer isso. Então, Hércules, meu querido irmão, conte um pouquinho para o pessoal como é que foi a evolução disso e depois como é que foi esse ressurgimento, esse renascimento, que é praticamente uma alusão que a gente pode fazer à Fênix. Olha, Flávio, como eu disse para você, né, eu era um homem muito forte, saudável, não tinha nada. Não tinha problema nenhum de saúde. Estava no melhor momento da minha vida. Muito bem empregado, tinha terminado o meu doutorado, netinho tinha acabado de nascer, né, já estava começando a engatinhar, né, eu estava assim muito, mas muito bem. E eu falo que Deus fazia a sua obra na minha vida. E Deus resolveu mudar a obra dele na minha vida. Resolveu mostrar um outro caminho, uma outra forma de ver a vida. E como eu disse, no dia 1º de janeiro de 2021, não pude estar com a minha família, eu fui internado com uma hepatite medicamentosa fulminante. E, na realidade, nem sabia o que tinha, e os médicos também não sabiam. E com muito apoio dos nossos mantenedores, da Unifage, da Unimax, né, que não pouparam esforços para me colocar num hospital de referência e assim ser diagnosticado com hepatite medicamentosa fulminante. E isso me levou a me afastar do meu trabalho, das minhas atividades normais. Eu comecei um tratamento na USP, aí depois por questões de logísticas eu fui para a Unicamp. Desculpa, fui muito bem acolhido pela doutora Ilka, doutora Elaine, o doutor Tiago e toda a equipe médica e de enfermagem lá da Unicamp, e que começaram a fazer um tratamento clínico comigo, né? E começou a surtir efeito. Eu comecei a melhorar, só que chegou num patamar que não melhorava mais e começou a evoluir para pior, né? E essa doença ataca especificamente o fígado. O fígado. Ele entra em falência. Ele entra em falência. Os casos que eu conheço, né, de hepatite medicamentosa fulminante, poucas pessoas sobreviveram. E sobreviver por 6 meses, como eu sobrevivi, só por Deus mesmo, só pela misericórdia de Deus e pelas orações de todos os amigos e conhecidos, né? E aí chegou um momento que a doutora Ilka e a equipe, eles resolveram fazer me colocar na fila. Só que como o meu caso era muito grave, e existe todo um cálculo conforme os exames de sangue, tudo, hepáticos, né, é a posição que você entra na fila, né? Porque o fígado, ele é diferente do rim, né? O rim você pode fazer diálise, pode fazer hemodiálise, que substitui o trabalho do rim. O fígado não, ele não tem quem o substitua, né? E aí eles me colocaram na fila numa quinta-feira e na segunda-feira à noite, né, eu recebi, era umas 10, 10 e meia, estava me preparando para dormir,
eu e a família, tocou o telefone, eu fui atender, era o Dr. Marcos, comunicando que tinha um órgão que poderia ser compatível para mim, e se eu queria ir até lá. Né? É uma informação de impacto, é uma informação que te deixa até indeciso, porque é uma decisão, né? Que pode até na cirurgia ou depois vir a óbito. Mas eu já tinha ensaiado a resposta. E eu falei, claro, que horas que eu tenho que estar aí? Muito né? bom. E aí eu fui com a minha família, com a minha esposa, com a Isabel e a Patrícia, minha filha, para a Unicamp para começar os preparativos. Né? Como você sabe, eu sou contador de história, eu gosto de contar história. Então você vai me também fazendo as suas perguntas, mas claro. Eu quero contar algo que eu acho que é muito importante para todos que atravessam um momento difícil na vida. Né? Me perdoem pela emoção, foi passando por Indaiatuba, né, que eu moro em Itu, trabalhava em Indaiatuba, passando por Indaiatuba, a minha esposa e eu falando com algumas pessoas, mandando mensagem, falando que eu estava indo para lá, mandei mensagem para você também. Sim. E minha esposa falou assim, o que você está sentindo? Eu olhei para o infinito, irmão, e falei assim, eu não estou sentindo nada, mas eu olho para frente, eu olho para o futuro e me vejo muito bem. Me vejo saudável, me vejo trabalhando, me vejo vivendo com a minha família. Que bom. Você sabe que, Hércules, que o mundo espiritual, a gente que tem a crença, sabe que, de fato, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente propaga tem muita força. Tanto a parte positiva quanto a outra, contrária a ela, que eu nem gosto de falar o nome. Mas você sempre foi essa pessoa positiva, muito correto, muito sincero, e que nesses momentos se mostrou muito firme nessa convicção. Então não é porque você teve o problema que você teve uma situação de religiosidade aumentada ou exponencial, que eventualmente apareceu. Você sempre teve. Né? Claro que quando esse tipo de milagre acontece, ela fica muito mais latente para as pessoas. E como é que foi essa situação? Você passou por um período muito difícil, porque eu me lembro muito bem. Conversei muito com a Isabel. Quero mandar, Isabel, um beijo enorme para você, batalhadora, guerreira e companheira total. E chegou um ponto, ela disse, Flávio, peça a todos orações, porque o Hércules está realmente nas mãos de Deus. A situação é muito grave, é muito delicada. E nós todos entramos, em todos os nossos grupos que nós temos ali, ainda existia aquela segunda onda da Covid, né, nessa época, e aí ainda a gente estava naquele retorno bem mitigado, né, era 30% por dia só, mas pelos grupos que a gente acabou criando de WhatsApp, né, que tanta gente hoje tem como grupo de trabalho, que se mantém até hoje, essa corrente foi muito, 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 muito disseminada e muito forte. E aí você voltou, e aí você conseguiu essa dádiva, né? Esse ponto que eu chamo de milagre mesmo, porque eu vi a sua condição, eu vi a sua foto no hospital, porque a gente não podia estar lá, e eu vi você, irmão, de uma forma realmente muito, muito, muito diferente daquela que a gente conhecia e que queria de volta. E a nossa torcida, a nossa reza, nosso pedido sempre foi para que esse cara que está aqui hoje, que é você, lá de trás, tivesse de novo com a gente. Eu queria saber de você isso. Depois que você teve toda essa
situação e que você conseguiu, com a ajuda de tantas pessoas que você disse no seu testemunho, que te ajudaram, pessoas que você reencontrou, pessoas que vieram falar: professor, o senhor deu aula para mim lá atrás, há tanto tempo, e estava lá como sua enfermeira, como anjo da guarda. Depois disso tudo que aconteceu, o que isso trouxe para você em termos de visão, de vida, de morte, que é uma passagem natural da vida, e em relação à questão de ter recebido esse órgão? E hoje, como você enxerga a questão da doação? Olha, Flávio, eu tenho certeza absoluta que Deus mandou muitos anjos para cuidarem de mim. Desses anjos são os médicos, a doutora Ilka, a doutora Helene, toda a equipe de médicos da Unicamp, os enfermeiros, né, representados pela Valdirene, que foi minha aluna e que me encontrou 25 anos depois no leito de UTI, cuidou de mim, né? Assim como as outras, uma enfermeira que me deu banho no leito de UTI com música do Scorpions, né? Essa é a melhor, essa eu não sabia. Você não sabia dessa? Não sabia. Né? Foi a coisa mais... Essa foi legal. Essa muito... Eu contei esses dias. Que música era? Era o Wind of Change. O vento da mudança, coisa linda. Você vê. Que mensagem, né? Que coisa linda. E Deus mandou tantos anjos assim, mas tem um anjo que é o principal, que é acompanhado de outros anjos também, que é o meu doador. Uhum. Né? Aquele que doou seus órgãos para mim, doou o fígado para mim e com certeza doou outros órgãos para outras pessoas. Né? E por que eu falo que ele é um anjo e a família também? Né? São anjos que Deus enviou para esse mundo para fazer o bem, para mostrar o que é o amor, para mostrar o que é o amor incondicional. Né? Porque quando em vida, com certeza, este doador expressou para a família o seu desejo, o desejo de doar, né? Se acaso acontecesse algum infortúnio. Né? E a família respeitou esse desejo, respeitou o desejo daquela pessoa que fez a passagem e já não estava mais entre nós. Né? Então, assim, é algo que eu nem consigo explicar direito o tamanho da minha gratidão a essa pessoa para quem eu oro todos os dias e para sua família, que para quem eu também oro todos os dias. E sem saber quem são. Sem saber quem são. Que né? Coisa linda, né? É algo assim, maravilhoso, e eu te digo assim que eu sinto essa pessoa no meu coração, comigo. Uhum. E toda vez que eu falo daquela pessoa, eu falo como se ela estivesse comigo. Você sabe, irmão, que uma das propagandas, né, comerciais mais impactantes que eu vi na minha adolescência, ele tratava de doação de órgãos, né, que era um tema sempre foi muito polêmico, né? E eu me lembro que era um rosto que a câmera ia se afastando, uma pessoa estava com os olhos parados, né, como se ela tivesse, enfim, imóvel, né, representando como se ela tivesse morta. E a propaganda falava justamente isso: existe vida após a morte. E você percebia que essa pessoa, né, pelos olhos só, ela começava a sorrir e formava, claro, aquela expressão facial dos olhos, né, quando a pessoa sorri. E eu penso isso, né, existe sim a questão do mundo espiritual e existe esse ato de amor que é a doação dos órgãos, em que a pessoa ela se mantém viva nas pessoas que recebem os órgãos e se mantêm vivas e que vão também fazer essa doação. Isso muda muito a perspectiva das pessoas. Muita gente às vezes tem aquela visão, e às vezes eu ouvia muito isso, né, nas conversas,
a respeito da questão de ter isso descrito numa carteira de identidade, por exemplo, sou doador de órgãos, e que isso poderia gerar, na verdade, uma situação em que acelerariam a morte da pessoa ou não cuidariam tão bem da pessoa para que ela tivesse o óbito e aqueles órgãos fossem eventualmente levados a alguém que estava com necessidade ou que em outras situações ali, que sempre se cria a teoria da conspiração, não é de hoje, é desde que o mundo é mundo, né? E que teriam pago para ter essa situação. Mas eu penso que isso hoje ficou muito para trás. Penso que hoje a doação de órgãos é sim um ato de amor, ela tem uma regulamentação e uma seriedade muito forte, né? E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, que a gente infelizmente está chegando aqui ao final do programa, mas falasse sobre isso, como é que funciona hoje, qual que é a sua visão e como é que as pessoas que querem se tornar doadoras de órgão e manifestar isso, o que elas devem fazer? Ô Flávio, hoje para a pessoa que quer ser doadora, ela tem que falar para a família. Não é um assunto agradável, claro, de se falar, né? Mas quando vier à tona o assunto, ela tem que declarar para a família que ela é doadora. Uhum. Né? Porque nesse momento, no momento se a pessoa for considerada com morte cerebral, não tiver atividade cerebral, né? Os médicos, eles vão abordar a família. Né? Então, se a família sabe que já era um desejo daquele ente querido de ser doador, com certeza a família vai atender. O desejo daquela pessoa que partiu. Então, basicamente isso. É manifestar, né, para a família. Manifestar para a família. O desejo. Porque se não tiver isso, de acordo com a legislação atual... E hoje a documentação, né, das pessoas podem ter também ou não tem ainda isso? Foi um projeto não tem que mais. Não tem mais. Não tem mais. Mas eu queria falar sobre a seriedade desse processo todo e a quantidade de gente que trabalha fazendo isso. Né? Desde a abordagem do médico ou do enfermeiro com a família, ele é muito bem preparado para aquilo, para fazer aquilo com muita delicadeza. Claro. Né? Num momento difícil, sim. Por isso que eu falo que é um ato de amor extremo mesmo. Né? Num momento de muita dificuldade, de muita dor, né? Até a informação chegar até os captadores de órgãos, né? Para ele identificar e buscar quem pode receber aquele órgão, a compatibilidade daquele órgão, providenciar o transporte daquele órgão até o local, até o hospital, a equipe de médicos ser preparada, ser avisada, né? Avisar o paciente, trazer o paciente, preparar o paciente e chegar naquele momento. E a doação é vida. É vida. Eu não esqueço a doutora Ilka falando assim, é a coisa mais linda do mundo, quando a gente pega um fígado, tá branquinho, não tem sangue, a hora que começa a passar o sangue, assim, ele vivendo, ele ficando vermelhinho. Que delícia. É uma coisa assim, maravilhosa, maravilhoso, é vida, e dá a oportunidade para as pessoas, assim como eu, né, de ver o meu neto, pouco tempo depois que eu saí do hospital, tirar a chupeta da boca e falar assim, vovô. Né? Coisa mais poder viver com a família, poder estar com a família, poder estar com vocês aqui, poder estar trabalhando na educação, que é uma grande paixão minha, e poder fazer o bem para a sociedade e poder falar da misericórdia de Deus e sobre essa questão do amor extremo, que é a doação de órgãos. Gente, eu tive um papo maravilhoso que podia se estender aqui por mais umas 3 horas, tranquilamente, com uma pessoa maravilhosa que eu amo muito de paixão, gosto demais, é um irmão, além de um grande profissional dentro da área da educação, muito respeitado por todos e que está sempre disposto a ajudar. Então eu quero agradecer muito, meu irmão, a sua presença hoje aqui, foi fantástica. Eu quero te presentear com esse livro aqui, que é o livro dos 70 anos de Jaguariúna. Aliás, um livro maravilhoso, muito bem encadernado, muito bem feito,
Prefeito Gustavo Reis, que encabeçou esse projeto e que teve vários patrocinadores, inclusive a nossa instituição, que está aqui há 25 anos e é retratada aqui, né, desde lá dos primórdios, professor Thanos, professor Fábio, professor Thales, professor João, o professor, o doutor Carlos, né, a Lali, Elisa, enfim, os novos mantenedores, Carlinhos, Thalita, enfim, todos que fazem parte, Vitor, né, dessa história. Então eu quero te presentear com ele, porque é uma cidade que, assim como você teve todo esse amor, todo esse carinho, é uma cidade que nos abraçou também. A mim como pessoa, como educador, como profissional, na área da justiça também, que é a minha área de formação primeiro e depois a educação, mas também a todos que vêm para cá. E sinta-se também um jaguariunense, meu querido irmão, aqui. Obrigado. Muito obrigado. Gente, esse foi o Papo de Impacto. Muito obrigado e até a próxima semana.